Bom dia, está no ar o Extra Classe TV, o programa do SINT-RN em defesa da educação pública. E o SINT-RN conseguiu vitórias importantes para reduzir os danos dos efeitos da reforma da Previdência Estadual para os trabalhadores em educação. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje com o coordenador-geral do sindicato, o professor Bruno Vital. Bom dia, Bruno. Bom dia, Leilton. Bom dia também aos nossos telespectadores e telespectadoras. Então, vamos falar sobre essas conquistas, né, que o SINT alcançou na negociação com o governo do Estado sobre a reforma da Previdência Estadual. Em primeiro lugar, vamos falar sobre a redução da idade na aposentadoria especial. Como é que foi isso, Bruno? Então, Leilton, né, é uma conquista importante dentro desse cenário de retirada de direitos, que é exatamente o cenário da reforma da Previdência, né? Nós estamos vivendo um contexto em que aqueles direitos que nós historicamente conquistamos, eles estão sendo alterados a partir das modificações que temos visto na reforma, na Constituição Federal, né? Vimos isso na reforma trabalhista, né? Vimos isso na reforma da Previdência, estamos vendo agora no debate da reforma administrativa, né? Depois do golpe de 2016, com a retirada da presidenta Dilma, a gente está vendo uma reestruturação da política das leis em desfavor dos trabalhadores, contra os trabalhadores. E dentro desse cenário, nós conseguimos aqui uma vitória importante aqui no Estado, que foi exatamente a garantia da redução do tempo de serviço para os profissionais de educação, especialmente os professores, né? Nós temos, na proposta inicial, teríamos a idade de 55 anos para as mulheres. Essa idade vai passar a 53, a gente teve uma queda de 2 anos, né? E, no caso dos homens, era 60 anos na proposta que o governo apresentou, e nós baixamos isso para 58. Conseguimos nos articular aí com a Assembleia Legislativa, com os deputados, né, Isolda, Francisco, e pudemos fazer essa redução, promover essa redução nesse aumento do tempo de serviço. Ainda há um aumento, mas a gente conseguiu reduzir minimamente os danos para os profissionais de educação, especialmente os professores e professoras. O SINT conquistou também um abono de permanência, né, para aqueles profissionais que desejam continuar trabalhando, mesmo depois de alcançar o seu tempo de aposentadoria. Fala um pouco sobre isso, Bruno. Então, o abono de permanência, na proposta da reforma do governo estadual, ele não valeria para os profissionais da educação, especialmente para os professores, para aqueles que têm aposentadoria especial, né? Então, nós não teríamos mais esse direito. Na proposta que nós apresentamos, a partir dessa negociação que fizemos, nós conseguimos incluir na nova reforma a permanência do abono. Então, aquele profissional da educação, né, que chegou à sua idade de se aposentar e tem o seu tempo de serviço já completo, mas que quer continuar trabalhando, ele vai poder continuar trabalhando, tendo o abono de permanência garantido, que é exatamente o não desconto mais, a partir dessa idade, desse tempo, da alíquota previdenciária durante o período que ele permanecer trabalhando após a idade e o tempo de contribuição que a lei exige. O SINT alcançou nesses dois casos aí a reivindicação integral, né? Tudo que o sindicato propôs foi alcançado, mas teve algumas conquistas que foram parciais, né? O SINT, por exemplo, queria a isenção, né, da contribuição para os profissionais que ganham cerca de R$6.000, né? E não conseguiu isso integralmente, não é isso, Bruno? Exato. Na verdade, né, se a gente for pensar do ponto de vista da própria reforma, nós, do CIN, sempre fomos contrários à reforma da Previdência. Entretanto, nós entendemos que esse contexto que nós estamos vivendo é um contexto diferenciado e que a própria Constituição Federal foi alterada para que os estados também tivessem que fazer as suas adequações, né, locais para essa reforma. E pensando exatamente nesse cenário, né, e pensando que a gente precisa preservar o máximo possível a nossa categoria, nós fizemos essas reivindicações. Como você falou, entre elas estava a isenção até o teto, que é de R$6.101,
o teto hoje da Previdência, a gente queria que todos os aposentados e todas as aposentadas continuassem, permanecessem como é hoje, isentos de pagar, de contribuir com a Previdência. Infelizmente, essa isenção total ela não foi possível, né? A proposta que o governo apresentou, a princípio, ia isentar apenas até R$ 2.500, e na nova proposta, essa isenção subiu para R$ 3.500. Não é o que nós gostaríamos, mas com certeza é uma isenção que é melhor do que aquela proposta anteriormente, que era de R$ 2.500. Alivia mais, alivia minimamente, né? Principalmente aqueles aposentados que têm vencimentos menores. Óbvio que nós não queríamos que os outros também fossem taxados, né? Passassem agora a ser taxados. Não foi isso que nós defendemos, porém, conseguimos reduzir, como você colocou, reduzir os danos nesse sentido. O Cinti também brigou, né, para que quem pagasse menos, né, quem ganha menos pagasse mais, né, e quem tivesse um salário mais vultoso, os maiores salários, pagassem mais. E aí houve essa conquista, né, aqueles que ganham maiores salários agora vão ter que pagar, né, ter um desconto maior para a Previdência, não é isso, Bruno? Exatamente. Tanto no município de Natal como no estado, nós defendemos a ideia da progressividade. O que é a progressividade é exatamente isso que você falou. É aquele salário menor fazer uma contribuição menor e aquele salário maior fazer uma contribuição maior. Tanto no estado como no município nós fizemos essa defesa. No caso do município, o município estabeleceu uma alíquota única para todos os servidores, ou seja, aquele que ganha um salário mínimo ou aquele que ganha 30 mil vai pagar 14%. No caso do estado, nós tivemos um bom avanço nesse sentido, porque aqueles que hoje pagam 11% continuarão pagando, aqueles que recebem até R$ 3.500, né? De R$ 3.500 até R$ 6.101, que é o teto da Previdência, vão pagar 14%, e de 6 mil até o valor de 15 mil vão pagar 15%, acima de 15 mil até 25 mil, 16%, e de 25 mil acima, 18%. Então, a gente tem uma progressão no pagamento dessas alíquotas, né, que cria uma justiça maior para o pagamento, até porque nos preocupava saber, por exemplo, que aqueles trabalhadores que recebem um salário mínimo, os funcionários de escola, né, que entram exatamente nessa situação, iam passar a pagar 1% a mais, na proposta antiga, que era 12%. 12% até R$ 2.500. Além de que a faixa que ficou né, recebendo 12%, ela foi elevada para o valor de R$ 3.500. Então, quem recebe até R$ 3.500 não vai aumentar a sua contribuição previdenciária. Ok, a gente vai para um rápido intervalo. Voltamos já com o Extra Classe TV. Devido à pandemia, o Cinti-RN está reorganizando o atendimento à categoria. Novos canais foram criados para tratar dos assuntos que não podem ser adiados. Para informações sobre ações judiciais e liberações de alvarás, ligue ou mande um zap para 999913560 ou 999410616, das 7 às 11 horas e das 13 às 17 horas. Para agendamento de consulta jurídica e informações sobre envio da documentação sobre a ação dos atrasados do governo Robinson Farias, ligue ou mande um zap das 7 ao meio-dia para 999410496. E do meio-dia até às 18 horas, ligue ou mande um zap para 999913545. Cinti-RN, sempre na luta. Estamos de volta com o Extra Classe TV, o programa do Cinti-RN em defesa da educação pública. Hoje estamos discutindo as consequências da reforma estadual da Previdência com o coordenador-geral do Cinti, o professor Bruno Vital. Bruno, você, no bloco anterior, lembrou várias vezes, né, que tudo isso é uma consequência da reforma da Previdência do governo Bolsonaro. Chegou-se a fazer comparações, né, entre a proposta original que desencadeou tudo isso
e a proposta hoje do governo do Estado. Como é que o Sint vê isso? Então, a proposta do governo do Estado, ela é uma proposta que é mais suave do que a proposta apresentada pelo governo federal. Por quê? No caso dos professores, especificamente, a gente vai ter aí a idade para as mulheres de 53 anos e para os homens de 58 anos. Na reforma federal, os professores, eles ficam, não tem mais, na verdade, aposentadoria especial. Então, eles vão se aposentar, as mulheres com 60 e os homens com 65 anos. Né? Na reforma de Bolsonaro também, a questão das alíquotas, por exemplo, que a reforma estabeleceu, foram duas propostas, né? Ou 14% para todo mundo, ou a criação de uma tabela de progressividade. Uma coisa é o que a reforma estabeleceu para o regime geral, ou seja, o regime do INSS. Outra coisa é o que a reforma de Bolsonaro estabeleceu para os regimes próprios, que é o caso do Estado. No caso do regime geral, né, ele apresenta uma tabela de progressividade que ele próprio não paga, porque lá no governo federal não existe salário mínimo, por exemplo, né? Os servidores não recebem salário mínimo. Então, aquela tabela que ele apresentou não serviu para os servidores. Os servidores federais, eles estão começando a pagar sempre a partir de 14%. Se a gente for pegar os servidores, eles recebem sempre a partir de 14%. E esse mesmo valor foi colocado para os estados na regra do regime próprio, né? Que ou o Estado criaria uma tabela progressiva ou estabeleceria 14% para os seus servidores, 14% para todos, né? Como o município, por exemplo, de Natal, estabeleceu 14% para todos os servidores públicos. No caso do Estado, a gente tem os servidores que recebem até R$ 3.500, continuando pagando os 11%, que hoje eles já pagam 11% e permanecem pagando 11%. A partir de 3.500 até o teto 6.101, os servidores irão pagar 14%. Então, há um aumento para essa faixa especificamente, mas não é um aumento que é para todos, porque aqueles salários abaixo de 3.500, eles estão isentos de um aumento, porque não houve aumento realmente para essa faixa salarial, se manteve os 11%. Como você falou, houve perdas, né? Os trabalhadores do Brasil inteiro estão tendo perdas com essas reformas do governo Bolsonaro. Como é que você avalia a possibilidade, a correlação de forças para se conquistar de novo, se voltar de novo a ter esses direitos? Então, na verdade, para a gente poder recuperar os direitos que nós estamos perdendo, né? E aí tem o anúncio, inclusive, de uma nova perda de direitos, que vai ser a reforma administrativa. As nossas carreiras, elas vão ser desmontadas se essa reforma for aprovada. Para que a gente possa reconstituir esses direitos, nós precisamos, na verdade, mudar a orientação do governo, mudar o próprio governo. Porque a proposta do governo federal, né, o plano de governo do governo federal é exatamente esse, né? Retirar os direitos da classe trabalhadora, reduzir, né, toda a assistência que dá à população a partir do Estado. Ele defende a ideia do Estado mínimo, que é exatamente o Estado com menos serviços. Então, se vai ter menos serviço, vai ter menos servidores, vai ter menos investimento também, por isso que está se cortando dinheiro da educação, se cortando dinheiro da saúde, por exemplo, e de diversos setores, né? Além de se tentar fazer com que o número de servidores públicos seja menor e que eles recebam menos. Então, dentro do projeto de Bolsonaro, é isso que está em jogo, é isso que está colocado. Por isso que a gente tem dito que é necessário que a gente retire Bolsonaro da presidência, e por isso que a gente tem levantado a bandeira do Fora Bolsonaro, né? Que é uma bandeira que está sendo construída dentro dos movimentos, também apoiada pelo nosso sindicato, porque ele vem exatamente destruindo o Estado brasileiro, destruindo os direitos da população brasileira e dos servidores públicos. Ok. Nós conversamos com Bruno Vital, coordenador-geral do Sint-RN. Bruno, muito obrigado por sua participação no Extra Classe TV. Obrigado, Leilton. E o Extra Classe TV de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado por sua audiência e até o próximo domingo com mais um programa do Sint-RN em defesa da educação pública. E até lá, lembre-se, a pandemia não acabou. Se você puder, fique em casa.